Economia é fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, Antônio. Bom dia, gente. Prazer voltar a falar com vocês. Tudo bom? Beleza? Parabéns aí pelo programa de ontem. Obrigado, Antônio. Obrigado a você também. Parabéns a você que participou, ajudando nas operações, para que tudo corresse bem. Agradecer a você por isso. Vamos aos destaques? Vamos aos destaques. Inicialmente, pedindo a você que está acompanhando aí o programa através dessa transmissão, né, da live na nossa página, como diz o nosso amigo Almir Cesar Filho, para fortalecer o projeto, curta, compartilhe e comente. Não é isso, Almir? Isso. Muito bem. Também oferecendo a opção para ouvir pelo streaming do site, né? www.clwebradio.com e também pelos aplicativos de rádio ou Radiosnet ou o nosso exclusivo, que pode também ser baixado no Google Play. O primeiro destaque de hoje: produção industrial cresce, mas emprego cai. Por favor, Almir. Antônio, mas como sempre a gente faz nossa consultoria diária de economia, trazendo os destaques do noticiário, tentando traduzir com a linguagem do trabalhador, da trabalhadora, né? Fugindo aí do economês típico do noticiário, que é uma linguagem hermética que em muitos casos é só para enganar, ou mesmo é uma linguagem interna dos investidores, dos financistas. Essa notícia chama atenção para um contraste, uma aparente contradição, que é a produção industrial crescer, mas o emprego cair. Essa matéria, as matérias referentes a essa notícia, se referem à sondagem da Confederação Nacional da Indústria, CNI, que apontou a elevação da atividade fabril em 5 pontos acima da média histórica, né? Então, o índice de produção da indústria brasileira subiu 9,6 pontos em relação a junho, alcançando 53 pontos em julho. O indicador está 5 pontos acima da média histórica e é o maior desde outubro do ano passado. As informações são da sondagem industrial, divulgada nesta quinta-feira pela CNI. Mesmo assim, gente, diz a CNI, o emprego no setor continua em queda. O índice de evolução do número de empregados ficou em 48,4 pontos em julho, portanto, abaixo da linha divisória dos 50 pontos. Os indicadores da pesquisa variam de 0 a 100 pontos. Quando estão acima dos 50, indicam aumento da produção e do emprego. Então, é curioso porque nós tivemos, no primeiro e no segundo trimestre, queda geral da atividade econômica no Brasil, especialmente do setor industrial, mas aparentemente agora, em julho, um período atípico, porque não costuma ser, houve um aumento da produção industrial, uma animação da atividade industrial. E a indústria é o principal setor da nossa economia, não é o maior atualmente é o setor de serviço, né? Comércio e serviços propriamente dito, mas o setor industrial é o setor que tem os melhores empregos, é o setor que puxa a economia porque tem mais capilaridade, mais conexão e maior valor agregado. Então, quando a indústria está bem, sinaliza que o conjunto da economia está bem. Mas esse indicador aí é um indicador contraditório. Mas não só nesse momento, porque o outro que deveria estar andando junto, que é emprego, apresentou inclusive recuo. E aí a gente vai explicar ao apresentar mais as informações da sondagem. Então, segundo a CNI, o aumento da produção foi acompanhado pelo... Tivemos uma interrupção aí. Almir, você me ouve? Você está acompanhando aqui a participação do Almir Cesar Filho no quadro Economia é Fácil, versão reduzida,
na sua web rádio Censura Livre. Almir, você me ouve? Vamos refazer o contato com o economista Almir César Filho nessa manhã de 23 de agosto. Oi, alô? Sofremos uma interrupção aí, mas já estamos de volta, Almir. Oi. Eu peço desculpa pro pessoal porque eu estou no trânsito, né? Então, vocês sabem que as empresas de telefonia no Brasil não são exatamente o exemplo de como os serviços no Brasil são ruins, né? O que eu estava dizendo é como o indicador ele mostra que é uma notícia contraditória. De fato, não é uma notícia boa, porque, segundo a própria CNI, o aumento da produção foi acompanhado pelo crescimento da utilização da capacidade instalada, que subiu 2 pontos percentuais em relação a junho e ficou em 68% em julho. E a utilização da capacidade instalada foi maior nas grandes empresas, que é o segmento que alcançou 62%. Nas médias, foi de 67%, nas pequenas, 61%. O grosso da geração de empregos, gente, é justamente nas pequenas empresas, nas pequenas e médias, não nas grandes. Então, é por isso que a geração de emprego não está sendo acompanhada pelo aumento da produção industrial. E o aumento da produção industrial está chegando na parte da capacidade, na própria utilização da capacidade. As empresas já estavam montadas, as fábricas já estão prontas, então elas não estão fazendo investimentos. Isso também explica o porquê que você não vê ampliação do investimento privado. Então, a fábrica já está montada, simplesmente boa parte da planta não estava sendo utilizada e passou a ser utilizada nesse momento. Então, você aumenta a produção sem necessidade de investimento e sem também a necessidade de novas contratações. Inclusive porque, em alguma medida, as grandes empresas, principalmente, elas têm condições de aumentar a produtividade da sua mão de obra sem a necessidade de fazer novas contratações, né? Muitas vezes elas ajustam o processo fabril e não tem a menor necessidade de contratar funcionários. Então, isso explica o porquê que, nesse momento, há um aumento da produção, né? Um aumento da produção que está se dando principalmente, preponderantemente, na grande empresa e não na média e na pequena empresa, que é justamente aonde se gera mais empregos. Tá? Então, houve um aumento do estoque produtivo. De fato, nos últimos meses, né, vários economistas já vinham sinalizando que a capacidade produtiva das empresas, né, estava bem ociosa, né? A utilização da capacidade instalada estava muito ociosa, perigosamente ociosa, e as empresas, nesse momento, as grandes, começaram a ocupar essa capacidade ociosa. Por isso, se preparando já para o segundo semestre, em vista aí já o 13º, e também um anúncio por parte do governo da liberação da FGTS e do PIS. E também porque, em alguma medida, a economia já deve ter batido no fundo do poço, ou pelo menos no fundo do poço desse ano. Então, as empresas começam já a mudar, a reverter algumas decisões de congelar, né, a ampliação da sua própria produção. Tá bom? Essa sondagem industrial da CNI foi feita agora em agosto, entre 1º e 13 de agosto, com 1.957 empresas, e 766 são pequenas, 704 são médias e 477 são de grande porte. Para fechar mesmo, a CNI, de acordo com a CNI, os empresários se mostram mais dispostos a fazer investimentos nos próximos 6 meses. Né? O índice de intenção de investimento aumentou de 1,7 na comparação com julho e ficou em 54,1 pontos em agosto. Tá? Então, 4,9 pontos superior à média histórica. Tá bom? Agora, as empresas
estarem otimistas para fazer um investimento, não significa exatamente que esse investimento vai ser efetivado, né? Então, inclusive, ao longo de todo o primeiro semestre, nós vimos uma parte considerável das empresas que estavam otimistas e o investimento não aconteceu na economia brasileira ao longo desse período. Antônio, vamos ao segundo destaque. Vamos ao segundo destaque aqui no Economia Fácil, versão reduzida, na apresentação e produção do economista Almir Cesar Filho. Confiança de micro e pequenas empresas cai 7,6% desde o início do ano. Por favor, Almir. Antônio, essa segunda notícia, na prática, complementa a anterior, e ela é produto de uma outra pesquisa, né? Então, a confiança das micro e pequenas empresas, a NPS, caiu desde o início do ano. Por que isso? Porque as expectativas frustradas de que haveria consolidação na retomada da economia já impõem efeitos sobre as empresas de menor porte. E lembrando, as empresas de menor porte, micro e pequenas empresas, são justamente aquelas que são as mais geradoras de emprego. De 10 empregos, 7 a 8 são desse segmento, são dessa parcela das empresas. Tá? E esses dados são dados apurados pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, a SPC Brasil. Inclusive, diferentemente do setor fabril, que as micro e pequenas empresas têm uma proporção mais equilibrada com relação às médias e grandes empresas, no setor de serviços, comércio e serviços, o tamanho é muito maior, de 8 a 9 empresas, tá? No setor de serviços são NPS. É diferente no setor fabril, que a proporção é de 10, 5 a 6 são micro e pequenas empresas. Então, o peso das micro e pequenas empresas é maior no comércio. E os serviços é o maior setor da nossa economia, né? Representa mais de 70% de toda a riqueza gerada no Brasil. E os dados apurados mostram que o indicador de confiança da micro e pequena empresa caiu 7,6% no último mês de julho, na comparação com janeiro desse ano. Então, no começo do ano, havia toda uma expectativa de consolidar a retomada do crescimento. Em 2017 e 2018, o Brasil cresceu respectivamente 1,1% do PIB, o PIB cresceu 1,1%, e havia uma expectativa, inclusive, de que esse ano poderia chegar até 2,5%, né, consolidando, o mercado financeiro finalizado, inclusive, que, com as reformas encabeçadas pelo presidente Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, haveria uma retomada da confiança, consolidação da retomada da confiança e principalmente dos investimentos, coisa que não aconteceu. A gente sabe que o otimismo no mercado financeiro não tem nada que faça o rebatimento automático no setor real, produtivo da economia. Muitas vezes, muito pelo contrário, a economia está muito mal e o mercado financeiro fica eufórico. Então, na abertura de 2019, a confiança do pequeno empresário havia atingido o maior patamar desde maio de 2015, quando a economia brasileira começou a entrar em crise, com 65,7 pontos. Desde então, esse número vem recuando sucessivamente até atingir 59,4 pontos em junho, com uma pequena recuperação para 60,6 pontos em julho passado. Pela metodologia, gente, do indicador, a confiança medida está numa escala de 0 a 100 pontos, tá bom? Sendo que quanto mais próximo de 100, maior a confiança com a economia e seus negócios, e quanto mais perto de 0, tá? Menos confiantes estão os micro e pequenos empresários. Em termos percentuais, 66% dos micro e pequenos empresários estão otimistas com o futuro da economia do país.
é um percentual inferior aos 52% constatado lá em janeiro desse ano. Já o número de empresários pessimistas passou de 5 para 12, em um intervalo de 6 meses, enquanto 21 acreditam em estabilidade. Ainda que tenha havido uma piora nas expectativas ao longo deste ano, a percepção atual de otimismo era observado no mesmo período do ano passado, quando apenas 39% dos empresários ouvidos estavam confiantes com a economia do país e 24% declaradamente pessimistas. Isso tem muito a ver também porque a imprensa, à medida que as tramitações das várias reformas propostas de Paulo Guedes vão sendo aprovadas no Congresso e vão sendo implementadas, a imprensa vem de um discurso otimista na economia, mesmo que os dados reais frustrem essa percepção. Como o otimismo não necessariamente é uma percepção dos elementos da realidade, os empresários se mantêm otimistas. O próprio presidente da CNDL, o José César da Costa, no debate acerca da reforma da Previdência, ele falou isso, né, que à medida que vai se anunciando, vai se ganhando otimismo. Né? Mas, por outro lado, ninguém fala que o otimismo é automaticamente traduzido em investimento, em contratações de funcionários e, é claro, ampliação da produção. Tá? Os empresários otimistas, por exemplo, na pesquisa apurou, otimistas com o futuro do país, que são 76%, o item que mais pesa para esse otimismo é o fato de concordarem com as medidas econômicas que vêm sendo tomadas pelo governo. Então, não é 43% de citações. Já 32% confiam em um cenário político mais favorável, enquanto 31% não sabem explicar as razões do sentimento. Então, você mostra exatamente essa conexão entre o otimismo e o anúncio dessas medidas, mesmo que essas medidas, na prática, não resultem, como eu já expliquei em outros momentos, principalmente no curto prazo, né, resultados para a retomada da economia. Elas não são condições suficientes, em alguns casos nem mesmo necessárias. Já, por outro lado, os que consideram apenas pessimistas com a economia, 12%, o fato principal são as incertezas no campo da política, que podem atrapalhar o andamento do governo, 53% das nações. Então, essa incerteza que o governo gera, também, por outro lado, também está produzindo um pessimismo com relação aos empresários. Tá? Eu sugiro nossos ouvintes aí acessarem pela internet a notícia associada a essa pesquisa. Eu acho que tem um elemento interessante que, em muitos casos, o otimismo está muito mais associado também a um desempenho positivo da sua empresa. A pesquisa chama a atenção que os empresários são sempre muito otimistas com relação à sua empresa, mesmo quando o cenário da economia está ruim. Então, eles podem indicar pessimismo com relação à economia, mas eles vão ter sempre uma visão que vai haver um desempenho positivo nas vendas das suas empresas. Tá bom? Então, isso mostra que o segmento nível pequeno empresário aumentou o pessimismo, mas continua otimista, mas esse otimismo não se reflete em contratações de investimento. E é justamente o setor da economia que precisaria de uma atuação da política econômica, e não sobre grandes empresas, sobre os grandes negócios. Então, está aí uma das várias questões chaves para resolver o problema da crise econômica, e, infelizmente, não tem sido campo de atuação da política econômica do governo Jair Bolsonaro. Tá bom, Antônio? Então, vamos encerrar
por hora, porque a gente já superou o teto, né, da nossa participação, e é contigo aí no estúdio. Legal, Almir. Só registrando aqui as pessoas que participaram aqui conosco, estiveram acompanhando, algumas já saíram, né? A audiência de rádio é bastante rotativa, perdão. O Márcio Vasconcelos, o Gessé Luiz, a Carolina Silva Jardim, o Janildo Luiz de Souza e também a Deise Alvarenga. Muito obrigado, excelente final de semana, até segunda-feira, meu amigo. Obrigado, meu amigo, obrigado a todos, e a gente volta a falar, tudo correr bem, segunda-feira, às 8h30 da manhã. Economia é fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho.